Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a você que está acompanhando as nossas aulas de inglês e desejando um feliz 2022 para você, agradecendo a sua companhia de estar aqui com a gente e esperando que vocês continuem acompanhando as nossas aulas aqui. Espero que vocês tenham passado um Natal abençoado e tenha muita esperança, muita saúde, paz para esse ano que está iniciando. Então, vamos começando as nossas aulas de hoje com o nosso primeiro slide para ver o que nós vamos estar aprendendo hoje, tá? Eu agradeço muito mesmo vocês de estarem acompanhando a gente até hoje. Então, nesse primeiro slide, vai aparecer o que nós vamos estar estudando hoje, que é The Simple Present Tense, ou presente simples. Então, eu já tinha comentado em alguns vídeos como que a gente usa o presente simples, mas eu falei que ia dar uma explicação melhor, eu falei por cima como que a gente usa, o porquê tem o S, quando a gente usa na terceira pessoa do singular. Então, hoje a gente vai dar uma analisada melhor como se usa e você vai entender o porquê que às vezes no verbo tem o S ou o ES no final, para a terceira pessoa do singular. Então, no segundo slide, que vai aparecer aí para você, vamos explicar o porquê que acontece isso no verbo. Então, se a frase está no presente simples, leia aí junto comigo, vamos analisar. Use o presente simples para descrever ações habituais. Temos uma frase de exemplo. Many Americans work in 2 jobs. Isso é uma ação habitual, né? Eles trabalham em 2 empregos. Significa, muitos americanos trabalham em 2 empregos. Daí aqui, primeiro, nessa próxima frase. In the simple present tense, use the basic form of the verb with I, you, we and they. O que significa em português? Vamos ver. No presente simples, use a forma base do verbo com os pronomes eu, você, nós, eles ou elas. Então, se a frase está no presente simples, para os pronomes que são eu, você, nós, eles ou ela, o verbo não muda. O verbo fica na forma normal dele, sem mudar nada. Os pronomes, vocês lembram dos pronomes? Nós tivemos uma aula só com os pronomes, que é o I, you, we, they, tem o she, o he e o it. Nós tivemos uma aula só com esses pronomes. Se você ainda não conseguiu gravar os pronomes, é muito importante que você grave os pronomes, saiba o significado dos pronomes, porque se você não souber o significado dos pronomes, souber falar os pronomes, fica muito difícil de você aprender a língua inglesa. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro passo que uma pessoa tem que dar para estar estudando o inglês. É decorar, tem que decorar mesmo, tem que entrar na cabeça. Os pronomes. Sabendo os pronomes, a gente vai conseguir começar a analisar uma frase. Então, se você não viu essa aula de pronome, vai lá no nosso canal, procura essa aula de pronome, veja os pronomes que tem e veja o significado. Uma dica que eu dei e dou é escrever em um papelzinho os pronomes, o significado dos pronomes e colar. Às vezes a pessoa, uma dona de casa, por exemplo, cola na geladeira. Daí está lá na cozinha lavando uma louça, fazendo uma janta, um almoço e sempre dá uma olhadinha. Daí acaba que decora ou coloca na mesa do escritório quando está trabalhando e acaba decorando o significado. É muito importante que a gente saiba o significado e como falar inglês para a gente decorar, porque senão fica difícil estar estudando o inglês sem saber
pelo menos os pronomes para iniciar o nosso aprendizado. Então, aqui, pessoal, se a frase está no presente simples, eu tenho o pronome eu, você, nós, eles ou ela, o verbo não muda. O verbo não muda, ele vai continuar a forma regular dele. O verbo não muda nada. Daí você analisa. Se você tem um livro com os verbos, olha a estrutura do verbo. Ele não vai mudar se tiver nesses pronomes que eu acabei de falar. Tá bom? Daí aqui, na próxima frase, eu tenho um exemplo aqui. I work part-time. O work aqui é o verbo. Notem que ele não mudou. E o pronome aqui é o I, que significa eu. O pronome, ele está na forma base dele. A forma do verbo não mudou. Eu trabalho meio período. O work, que é o verbo, continua da mesma forma. Ele não mudou em nada. Daí eu tenho o último exemplo aqui. They want to buy a lot of magazines. Eles querem comprar muitas revistas. Também aqui eu tenho o pronome they. O verbo want e o buy também não mudou a estrutura dele, porque ele está no presente contínuo e eu estou usando o pronome they. Não mudou a estrutura dele. Agora, vamos para o nosso próximo slide. Agora vai mudar um pouquinho. Simple present, o presente contínuo, né? É o presente simples, aliás, presente simples. Daí vamos analisar essa frase aqui. Use the base form of the verb plus s or es with he, she and it. Vamos ver em português o que significa isso. Use a forma base do verbo mais s ou es com os pronomes ele, ela ou o pronome it, que é o neutro. Então, pessoal, se eu tenho o pronome ele ou ela ou o pronome it, que é o pronome neutro, eu uso o s no final do verbo ou o es no final do verbo. Então, she, he ou it. O verbo muda na frase. Eu acrescento só o s em alguns verbos ou o es no final do verbo. Eu tenho umas frases de exemplo para mostrar para vocês. A primeira frase é Doris works. Notem que o work é o verbo e tem um s no final, né? O verbo work, ele não tem um S na forma base dele, na forma original dele. Mas o Doris aqui está substituindo qual pronome? Não é o she? Ele é o feminino, não é? Então, se eu fosse substituir o Doris por um pronome, seria o she. Então, eu tenho que acrescentar o S no verbo work. É um verbo. Work é o verbo trabalhar. Então, eu acrescento o S, porque é Doris, se eu substituir, ele fica she. Então, é Doris works part-time. Works part-time. Doris trabalha meio período. Está dando para entender qual a diferença? Espero que sim, né? E o segundo exemplo aqui, a mesma coisa aqui, ó. Muda um pouquinho aqui, né? Aqui, ó, Doris. Aqui eu tenho o verbo teach, que é ensinar. Aqui no verbo teach, eu acrescento o e e o s no final. A forma original do verbo teach, ele não tem o e e o s no final. Mas se eu tenho Doris, o que vem na minha cabeça? É feminino. Se eu fosse substituir pelo pronome, é o she. Então, o verbo teach, que é ensinar, eu acrescento o e e o s no final. Então, é Doris teach a computer class. Eu acrescentei o e e o s no final. É Doris ensina uma aula de informática. Então, nesse caso, eu acrescentei o e e o s no verbo. Daí temos um outro exemplo. Alice wants to learn computer graphic, que é Alice quer ensinar computação gráfica.
Aqui Alice, o mesmo caso, Alice é feminino. Se eu fosse substituir por um pronome, seria o she. O verbo é want. Na forma original, ele não tem S. Como ele está na terceira pessoa, eu acrescento um S no final. Então, acrescenta-se o S. É importante saber fazer a substituição. Se eu tenho um nome de homem, eu acrescento pelo he. Se eu tenho um nome de uma mulher, eu substituo, né? Não acrescenta. Substitui pelo she. Agora, o último exemplo. Steve never talks about his problems. Significa Steve nunca conversa sobre seus problemas. Então, Steve não é masculino. Então, se eu fosse substituir por um pronome, seria he, que significa ele. Então, Steve never, o verbo, identifica o verbo, é talk, conversar. Então, eu acrescento o S no verbo. Então, por isso que muitas vezes você viu frases aqui comigo nas minhas aulas e tinha um S ou um ES no verbo, porque era o he, o she ou o it na frase. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tá bom? Vocês tenham entendido como usar certinho na frase aqui, com os pronomes devidamente, né? Quando substitui por S e por ES, e quando não muda nada, o verbo continua na sua forma original. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!